Senhores e senhoras professores e professoras, já temos aqui a presença do nosso convidado para a segunda parte da nossa reflexão sobre os centenários. Acabamos de fazer uma reflexão sobre um dos líderes a imitar, Dom Cetim Arturo Fraceta, com o padre Domingos K. E agora nós temos a presença do Dr. Dautorim, o ex-ministro da Educação, que também é o nosso parceiro, neste caso, irá falar-nos sobre o grande líder imortal, que até os que têm o privilégio de acompanhar redes sociais, foi felicitado Guiné-Bissau e Cabo Verde pelo secretário-geral das Nações Unidas, esta festividade de centenário de Amílcar Cabral, que ele mesmo disse que ultrapassa os nossos dois países, nação, significa que é uma figura mundial. Como nós dizemos na segunda palestra, ou na primeira palestra, salvo erro, que não podemos menosprezar os valores nacionais, porque nós somos nacionais e cada um tem o seu valor. Amílcar Cabral não se mede com palma de mão. Contribuamos como educadores a sensibilizar as nossas crianças o respeito pelos valores humanos, pela liderança e pela história. Então nós vamos passar a palavra ao nosso convidado para saber o que é que ele nos traz de novo em relação ao primeiro. Muito bom dia a todos os presentes. Quero cumprimentar em particular ao diretor Raul, que me convidou para a sessão de hoje, um convite que eu aceitei com muito prazer. É sempre bom estar entre professores e conversar sobre educação. E quero também cumprimentar-vos de forma particular, justamente porque são professores e têm um trabalho muito importante num país onde a educação ainda precisa de muita coisa, e o papel que vocês fazem é um papel de muita resistência. Dizer que é de facto uma honra imensa ter aqui a oportunidade de falar de Amílcar Cabral. Há várias coisas. Eu quando comecei a pensar sobre o que eu falaria hoje, fiquei um pouco... tive algumas dúvidas, porque Cabral, na verdade, é imenso, né? Cabral pode ser analisado do ponto de vista político, do ponto de vista militar, do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico, do ponto de vista diplomático. Ou seja, Cabral foi uma pessoa multidimensional, não é? Então eu tomei a opção de trazer o Cabral na perspectiva da educação, porque é o nosso trabalho, né? Também não foi muito fácil, porque embora Cabral falasse sempre da educação, embora a educação estivesse presente em tudo, e houvesse muitas reflexões sobre a educação, a grande dificuldade era trazer aqui algo com a profundidade daquilo que foi o pensamento do Amílcar Cabral, não? Então selecionei algumas coisas e há pelo menos 3 conceitos-chave que devemos reter. O conceito de reafricanização dos espíritos,
o conceito do homem novo, não é? E o conceito de basicamente andarmos com os nossos próprios pés e pensarmos pelas nossas próprias cabeças. Há aqui várias dimensões importantes quando falamos da educação no pensamento Cabral. Mas voltando atrás, no início, quando olhamos para a luta de libertação nacional, nós, entre várias coisas que nós vemos que a luta foi essencialmente um espaço de aprendizagem. Quando nós partilhamos histórias com antigos combatentes, o saudosismo desse processo, o orgulho desse processo, muitas vezes não é só porque ganharam uma guerra. É porque se prestarmos atenção para a biografia dos nossos combatentes da liberdade da pátria, vamos ver que praticamente todos, se não todos, formaram-se na luta da libertação nacional. Mesmo aqueles que tinham já estudos avançados, foi na luta da libertação nacional que atingiram uma certa consciência, uma certa desenvoltura em termos de reflexão social e de reflexão sobre a realidade. E não esqueçamos que a luta de libertação nacional foi feita num país onde quase todas as pessoas eram analfabetas, não é? Quando nós olharmos para os indicadores socioeducativos da população guinense na altura e depois olharmos para a grandeza dos resultados da luta, parece quase que não combina. Ou posso dar um exemplo: como é que pessoas que não tinham muita escolaridade conseguiram ter formação de matemática, física para disparar mísseis estrela, por exemplo, não é? Como é que pessoas com pouca formação aprenderam a administrar as zonas libertadas, não é? A propósito disso, posso contar-vos aqui uma história do nosso cineasta, o Sana Narrada, que ele contou que ele basicamente foi para a luta com 14 anos, não é? E que a primeira missão que ele teve na luta foi criar uma escola, gerir uma escola para dar aulas numa determinada zona, não é? Então, basicamente, a luta foi um processo de aprendizagem. A própria luta foi uma espécie de escola para os combatentes da liberdade da pátria. Muita gente aprendeu a curar na luta, a ensinar na luta, a administrar na luta, e mesmo os combatentes, eram poucos os combatentes que tinham tido formação militar prévia. A maior parte formou-se do ponto de vista militar dentro da luta. Por que eu trago isto? É que a luta em si foi uma escola, e a luta em si teve como princípio básico a aprendizagem e o ensino. Não é? É importante reter estas dimensões. Outra dimensão muito importante, antes de entrarmos nos conceitos que eu enumerei anteriormente, é que a luta de libertação teve basicamente 3 frentes. E Cabral concebeu estas 3 frentes, porque ele sempre disse, e sempre isto está registado, que a nossa luta de libertação não seria ganha na guerra propriamente dita, não é? Teria que ser um processo muito mais multidimensional do que propriamente, não era pela força das armas que ganharíamos a independência.
Então, ele criou 3 frentes. Uma frente armada, obviamente, uma frente administrativa e uma frente diplomática. Se vocês repararem, quando nós proclamamos a independência de forma unilateral, porque houve condições prévias para isso. Porquê? Porque nós já tínhamos construído os elementos essenciais de um Estado: território, população, capacidade administrativa, condições de manter a soberania e a proteção do território. E isto foi construído porque houve 3 frentes de combate: a frente armada, a frente administrativa e a frente diplomática. Na frente armada, obviamente, a luta, não é? Combate. Na frente administrativa, todas as zonas que eram libertadas eram administradas com serviços administrativos básicos: saúde, educação e por aí fora. Na frente diplomática, houve uma incursão muito forte para validar a justiça da nossa luta entre os países do mundo. É por isso que quando proclamamos a independência de forma unilateral, a maior parte dos países reconheceu imediatamente. E como Cabral dizia, nós não vamos pedir a independência. Nós já temos a independência, só queremos que vocês reconheçam aquilo que já é o facto. Mas por que eu estou a falar destas coisas todas? É porque todos estes processos resultaram de um processo cumulativo de aprendizagem. Todos estes atores que estiveram envolvidos nestas frentes foram crescendo do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico e de outras formas também, não é? E todas estas frentes tinham como elemento, tinham como denominador comum a educação. Os guerrilheiros tinham que ser necessariamente formados para poderem combater. As pessoas que administravam os territórios tinham que ter formação política ou ideológica para poderem governar com instrumentos básicos nas zonas libertadas, não é? E os que faziam o trabalho diplomático tinham uma orientação clara das ideias que deveriam defender. Então, todo o processo implicava uma constante formação dos quadros do partido, dos quadros que estavam a implementar a revolução. Então, a educação sempre foi um denominador comum no pensamento de Cabral. E quando ele diz que um dos maiores problemas que nós temos é a ignorância, porque a ignorância traz medo, não é? E que um dos maiores combates que deveríamos enfrentar era o combate à ignorância para acabarmos com o medo, porque ele queria que o futuro país que viria a ser a Guiné-Bissau nós não tivéssemos medo, não é? Não sei se já viram, está documentado em vídeo, em que ele fala que nós temos muito medo. Temos medo do Irã, temos medo do trovão, medo da chuva, temos medo do chefe, do colono, do cipaio, e esses medos surgem porque há uma certa ignorância associada. Isto são frases dele, de Cabral. E quando ele diz que uma das formas de acabarmos com os medos, ou a forma principal de acabar com o medo, é acabar com a ignorância. Ele, na verdade, está a elencar a educação enquanto ferramenta principal da luta. E nós vemos, com os exemplos que eu dei anteriormente, que a educação esteve presente em todos os momentos mais estruturantes da luta, desde a concepção ideológica à implementação prática da luta. Não é? E quando ele diz que a ignorância, temos que acabar com a ignorância, ele, nesse momento, isto foi uma conversa com professores das zonas libertadas,
em que ele diz: vocês são os principais combatentes. Não. Quando ele diz: as crianças são a flor da nossa luta, não é? Ele está a perspectivar o futuro. Quando ele diz que a tarefa menor da luta é conquistar a independência, a tarefa maior é construir o progresso, ele está a elencar o conhecimento como elemento fundamental do desenvolvimento. Então, dentro de Cabral, do pensamento de Cabral, a educação é claramente um elemento transversal a tudo. Não é? E é por isso que é interessante que falemos tão pouco de Cabral em termos do seu pensamento para a educação, mas quando olhamos com atenção, a educação era o denominador comum de todo o processo da luta. Não é? Outro aspecto interessante, isto é só o triângulo, não é? Outro aspecto interessante é que a definição que Cabral dava à luta era quase a dizer que a luta de libertação era um ato de cultura. Não é? Era um ato de cultura. Muita gente ficava na dúvida, mas era uma guerra. Como é que ele fala de um ato de cultura? Ele está a falar de resgate cultural. E aqui é que entra a dimensão da educação. Porque Cabral compreendeu desde logo que a educação é fundamentalmente um instrumento político de construção do modelo de cidadão. A teoria e a prática de Cabral permitem perceber que ele concebeu a educação enquanto um instrumento político para a transformação do ser, para a criação do cidadão, do modelo cidadão. Quando ele fala do homem novo, ele fala do homem novo que vai ser criado, que vai ser construído, mas que vai ser construído mediante um processo de aprendizagem. Não é? E é por isso que ele elencou a construção de escolas, a formação de professores, o apoio à educação, como um dos elementos fundamentais de colaboração com os países e entidades que apoiavam a nossa causa. Não é? Então, a presença da educação enquanto elemento de construção do novo homem guinense, homem e mulher, né? É um elemento fundamental no pensamento de Cabral. E aí faz sentido falar sempre de educação quando falamos do pensamento de Cabral. A ironia disto tudo é que no nosso sistema educativo, paradoxalmente, nós não estudamos Cabral. Não é? Paradoxalmente, nós não estudamos Cabral. E mais irónico ainda é que o próprio Cabral previu isso. Ele, numa certa ocasião, numa citação que ele faz ao Lenin, ele diz que o que os contra-revolucionários fazem aos verdadeiros revolucionários é que matam as suas ideias e dão-lhes estátuas. Não é? Então, o que nós fizemos, basicamente, demos uma estátua ao Cabral, mas não demos vida às ideias dele. Não é? E ele já tinha previsto isso, já tinha tido essa previsão, tinha tido esta premonição de que tal aconteceria. E isto aconteceu sobretudo por um outro conceito importante, que eu não mencionei há pouco, que é o conceito de suicídio de classe. Não é? Então vamos agora arrumar um pouco as ideias. Falei assim um pouco de forma dispersa, agora vamos tentar afunilar. Temos vários conceitos. O conceito de reafricanização, mencionei agora o conceito de suicídio de classe, o conceito de construção do homem novo e a ideia de pensar pelas próprias cabeças e
e andar com os próprios pés. Então, como eu disse, a perspectiva de Cabral era conceber a educação enquanto um instrumento político de formação e de construção do modelo de cidadão. Pelo menos, eu particularmente, foi em Cabral em que eu aprendi esse conceito. Eu uso esta frase muitas vezes, e nunca disse isto, mas na verdade retirei essa ideia do pensamento de Cabral. Cabral percebeu claramente que tinha que haver uma estrutura de formação, uma estrutura de um sistema de formação, um sistema de ensino, um sistema de aprendizagem que iria permitir construir um outro esquema mental, que iria conseguir perceber os processos de dominação e também criar mecanismos de reação aos sistemas de dominação colonial. Quando ele nos fala de reafricanização dos espíritos, o que ele está a falar, na verdade, é de voltarmos à nossa base, não é? E resgatarmos aquilo que nos foi retirado. Porque o domínio, a colonização, não é a parte material da colonização, é apenas a parte que vem a seguir. Como o próprio Paulo Freire disse, o principal instrumento de dominação é a própria mente do oprimido. Não é? Então, a dominação colonial, onde é que a dominação colonial operava? Operava primeiro na cabeça. Não é? Ou seja, a desapropriação da nossa identidade cultural, a diminuição da nossa identidade cultural, a relativização da nossa identidade cultural, criava uma tal fragilização da nossa existência enquanto seres com hábitos, costumes, processos, não é? A fragilização disso tudo dava espaço para a entrada da ideia de que o outro é melhor, o outro é superior, não é? Então, Cabral compreendeu claramente que havia um esquema mental de dominação que concebia o europeu, o branco, o dominador enquanto melhor do que o africano. A desconstrução disso não poderia acontecer da noite para o dia. A desconstrução disso tinha que ser mediante um processo de formação, mediante um processo de reafricanização. Quando ele fala de reafricanização, ele fala de resgate, de revalorização da nossa identidade. E essa revalorização da identidade só poderia ser possível mediante a educação. Teríamos que reaprender sobre nós. Teríamos que reaprender com a nossa cultura, com os nossos valores, com a nossa história tem também valor, não é? E que nós, enquanto seres, também temos direito à nossa identidade histórica, cultural, social, política e por aí fora. Quando ele fala de reafricanização, ele percebe que está a falar de um processo de mudança social que só pode ser veiculado pela educação. É por isso que, se vocês repararem nos discursos de Cabral, ele fala muito do futuro. Ele fala muito do futuro. Os que hão de vir, os Cabrais que hão de vir, as crianças, a flor da nossa luta, criou a escola piloto. O conceito da escola piloto é absolutamente estratégico. A escola piloto é o sítio onde se exercitava a construção de um novo modelo de cidadão africano, guineense, de mente livre, não é? E isso faz-nos passar para a construção do homem novo. O que é que seria o homem novo? O homem novo é aquele que é capaz de interpretar a sua realidade objetiva, não é? E atuar de forma positiva sobre essa realidade para o seu próprio progresso. E estas dimensões estão todas interligadas. O homem novo
teria que ser necessariamente o homem reafricanizado. Porque se não fosse reafricanizado, não conseguiria, do ponto de vista mental e representacional, fazer face ao domínio colonial. Não é? Então, temos estas dimensões que estão todas elas interligadas com o processo educativo. E se nós repararmos, quem fala da luta e do pensamento de Cabral e fala da experiência que teve, fala de uma experiência de grande aprendizagem. Todas as pessoas que conviveram naquele período têm as dimensões ideológicas e as dimensões daquilo que deveriam ser os princípios da luta bem interiorizados. Isto quer dizer que a própria luta conseguiu criar uma escola. A luta de libertação é uma escola. E é uma perspectiva que devemos ter em relação ao pensamento de Cabral, em relação à educação. Certa vez, eu disse, num discurso que indignou muita gente, eu disse que nós, na luta de libertação, tínhamos um sistema educativo, no momento da guerra, tínhamos um sistema educativo mais funcional do que hoje. Não é? Bom, aquela minha afirmação gerou algum incômodo entre alguns colegas que também pensam em educação, mas na verdade o que eu queria dizer é que era mais funcional. Porquê? Porque havia uma visão, havia uma estratégia e havia uma implementação harmonizada. Ou seja, havia a visão, aquela visão da reafricanização, aquela visão da construção do homem novo. Não é? E esta ideia estava trabalhada, estava pensada, os conteúdos de formação do homem novo reafricanizado estavam a ser abordados de forma sistêmica, articulada, não é? De forma harmonizada, algo que nós não temos hoje, apesar de estarmos aparentemente num período de paz, mas não temos essa harmonização do processo de ensino. Não há uma visão de qual será o nosso modelo de cidadão, ou quais são os modelos de cidadão que nós queremos construir com o nosso sistema educativo. Mas naquele tempo Cabral já tinha visto isto. Temos que ter um sistema educativo que funcione enquanto sistema de construção de um homem novo reafricanizado. E o homem novo reafricanizado teria que também passar por um outro processo fundamental. Teria que ter consciência da necessidade de suicídio de classe, que é um conceito que não foi muito bem explorado ainda no pensamento de Cabral. E mesmo eu tenho ainda algumas dúvidas sobre esse conceito, mas a verdade é que o suicídio de classe é provavelmente o aspecto essencial da formação do homem novo que se pretendia veicular pela formação política, ideológica, académica dentro do processo de luta. O suicídio de classe pressupõe que nós tínhamos uma ideia clara, ou que nós tivéssemos uma ideia clara de que a libertação não iria querer dizer substituição do colono por um outro colono. Não é? Teria que significava despojar-nos de todos os privilégios, não é? Que poderemos ter para dedicarmos a uma causa comum. Não é? Por exemplo, ele fez isso. Cabral, quando estava em Portugal e quando acabou o curso de agronomia, ele não era o preto, ele não era o colonizado, ele era o senhor engenheiro. E atenção, em Portugal, naquela altura, nem 5% das pessoas eram licenciadas. Cabral não era o colonizado, o preto, era o senhor engenheiro que vivia no centro de Lisboa e que tinha dinheiro e que recebia bom dinheiro. E que quando veio à Guiné
quando veio à Guiné e começou a criar alguma movimentação política, criando aquele grupo desportivo que servia de recreativo e desportivo, que servia de pretexto para alguma articulação política. Quando a PIDE descobriu aquilo, não foi o Cipaio que foi agredir Cabral, não foi o chefe de posto que foi ter com ele, foi o governador da província da Guiné, que o chamou ao palácio, que hoje é o Palácio da República, e conversou com ele e disse, olha, e falou bem com ele, disse, vai deixar dessas coisas e vai para Angola, e só pode vir à Guiné uma vez por ano de férias, deixe-se de políticas. Porque ele era o senhor engenheiro. Ele poderia não fazer a luta de libertação nacional. Estava bem. Tinha dinheiro, tinha prestígio, não era tratado como os outros pretos. Pensando neste conceito de dominação colonial, tinha também esta vertente racista. Ele não sentia, pelo menos de forma institucional, direta, isso. Não é? Mas ele fez o quê? Despojou-se desses privilégios todos porque interpretou o seu papel no momento histórico em que ele existia. Ele olhou à volta e percebeu, e há uma frase que ele diz, quando numa carta que ele escreveu à primeira mulher, ainda antes dos seus 30 anos, que ele disse que ia voltar para a África porque tinha que levar luz onde havia escuridão, e que tinha esse compromisso, não é? Então, o próprio Cabral, e é isto que é interessante, construiu-se enquanto um cidadão do seu tempo histórico e entendeu construir-se enquanto uma pessoa que deveria se suicidar enquanto classe e reconstruir-se enquanto um revolucionário que era necessário no seu tempo, não é? Porque havia povos e havia um povo como ele que estavam a ser dominados. E ele estava numa condição de privilégio de liderar um processo de transformação. Esse era o seu dever histórico. Ele assume isso, constrói-se assim enquanto cidadão, despojando-se das suas condições de classe, de senhor engenheiro. Se nós repararmos, boa parte dos combatentes da liberdade da pátria não o tratava por senhor, ou chefe, ou comandante. Boa parte tratava o Cabral por senhor engenheiro. Durante a luta, ainda por cima. Durante a luta. Então, ele era o senhor engenheiro. Ele constrói-se despojando-se destes processos, dessas vantagens, suicidando-se enquanto classe. E apoia-se num processo de reafricanização do seu próprio espírito. Porquê? Porque a dominação aprende-se. Ele desaprende essa dominação e cria um outro conceito de contra-dominação dentro de si próprio, não é? E constrói-se como um homem novo. Então, o que é interessante no pensamento de Cabral é que ele, antes de conceber a ideia de transformação e de construção do modelo de cidadão via educação, ele próprio havia feito isso nele mesmo. Porque ele também era fruto da educação colonial, não é? Ele estudou, ele licenciou-se dentro do processo, dentro do sistema de dominação colonial. Mas desconstruiu-se, reafricanizando-se, despojando-se das suas condições de classe para a criação de um homem novo, inserido no seu próprio momento histórico, cumprindo o seu dever histórico, não é? E ele traduz esta experiência muito particular num sistema de formação político-ideológica e académica, não é?
criação da escola piloto. Não é por acaso que os estudantes da escola piloto têm tanta relevância histórica na nossa sociedade. Porque a escola piloto foi construída, foi concebida para criar aquela que seria a vanguarda, aquela que seria a liderança da construção do progresso no país. Porque eles? Porque já teriam passado por aquele processo de construção do modelo de cidadão reafricanizado, despojado dos privilégios de classe e imbuídos do espírito de cumprir aquilo que é o seu momento histórico. Não é? Eu não sei se me estou a fazer entender, mas a ideia do sistema educativo no pensamento de Cabral já estava concebido. Quando ele fala de escola piloto, ele está a falar de escola modelo. Ele já está a pensar naquilo que seriam as escolas de um país independente, os conteúdos a aprender num país independente. Então, o pensamento de Cabral, estruturalmente, estava concebido e orientado para a formação do modelo de cidadão, porque ele percebia que, para termos uma descolonização de verdade, não poderíamos ter cidadãos colonizados na sua mente. A descolonização começa na mente. A compreensão da própria dominação é um momento primário para a libertação dessa dominação. E ele compreendeu isso muito bem. Mas a compreensão disto tudo só é possível via educação. Não é? Então, estas dimensões são absolutamente profundas no pensamento de Cabral e ainda estão presentes no nosso sistema educativo, embora um pouco diluído, mas não morreram, estão lá. Basta que apareça alguém no nosso sistema educativo atual que ressuscite este princípio de sistema para a construção do modelo de cidadão, que nós conseguiremos resgatar, porque os elementos ainda estão lá. Não se passou muito tempo, 51 anos, ainda está lá presente. E o outro aspecto muito interessante no pensamento de Cabral, que eu quero aqui trazer, é que que fez com que a luta, particularmente na Guiné, tivesse aqui uma dimensão ideológica um pouco mais progressista do que as outras frentes noutras ex-colónias. Cabral introduziu um princípio não racista de luta. Repare, quando ele diz a nossa luta não é contra os brancos, a nossa luta é contra um sistema de dominação que nos domina aqui, mas também os prejudica a eles lá. A nossa luta não é contra o branco. Então ele consegue mostrar-nos que nós não devemos substituir um racismo por um outro racismo. Nós devemos desconstruir e destruir o sistema que promove aquele racismo. E isto é de uma dimensão profundíssima e que tem impacto hoje, inclusivamente na nossa relação que temos com Portugal, que tende a ser mais pacífica, porque nós resolvemos esta questão, que a nossa luta não era contra o branco, a nossa luta era contra um sistema criado para nos oprimir, mas que também os prejudicava a eles. E ele introduziu essa dimensão nas frentes de luta, na frente armada, na frente administrativa e na frente diplomática, e veiculou essa aprendizagem. Eu lembro-me de ter visto um vídeo do Mino Vieira, ainda na luta, onde ele falava de algo parecido. A nossa luta é contra um sistema, não é? O próprio Chicoté, há um vídeo dele que ele reitera essa ideia. Ou seja,
Do ponto de vista de formação, Cabral usou todos os mecanismos inerentes a um sistema educativo de formação que fosse transversal a todas as pessoas que estivessem no processo de libertação nacional. Então, podemos concluir que a visão de Cabral, em termos de luta, era uma visão de transformação cultural. Quando ele diz que nós temos que aproveitar as coisas boas da nossa cultura e neutralizar as coisas más da nossa cultura, ele está a falar de uma transformação cultural positiva. E também fala de absorver as coisas boas do outro lado. Mas nunca esquecendo que somos africanos inscritos num contexto particular em relação ao qual temos um objetivo concreto de transformação. Bom, agradeço-vos a vossa atenção e agora fico à vossa disposição para as questões que eventualmente tenham. Obrigado. Muito obrigado. Eu vi que as pessoas estavam mesmo muito atentas e parece que realmente gostamos e estamos a aprender a nossa área educativa, o pensamento de Amílcar Lopes Cabral. Quando no início eu dizia que negar a história da Guiné-Bissau era negarmos da afirmação de que somos guineenses, parece que o doutor Dautorim conseguiu situar-me a mim mesmo que eu tenho razão. Antes de passar as palavras às pessoas, gostaria de realçar a frase e essa reflexão que nos impôs. Uma pessoa que estava muito bem posicionada na sociedade portuguesa daquele tempo e tinha formação igual ou superior a muitos portugueses, não era considerado, ele próprio não poderia considerar a sua própria pessoa como negro, como nos chamavam, estava numa classe privilegiados. Essa pessoa faz renúncia da sua posição social na altura e rebaixou-se para vir juntar-se à camada de pessoas que, comparando com o seu nível, podia chamar de baixo nível. Será que ele não tinha consciência do perigo da sua própria vida, deixando o privilégio que tinha para vir fazer a luta armada? Eu acho que tinha. Mas decidiu-se. Uma outra coisa de reflexão que marcou, na minha sempre pequena experiência, é sobre aquela chamada atenção aos seus combatentes. Nós não lutamos contra o povo português, mas estamos a lutar contra o colonialista, singular, o colonialista português. Porque na independência, falta esta parte, doutor, não sei se estou enganado, porque na independência vamos herdar a sua língua e a sua religião. Foi ou não foi a verdade? Depois da luta, herdamos a luta daquele homem que nós enfrentávamos, os nossos combatentes enfrentaram armadamente. Estamos a falar esta língua, estamos a ensinar esta língua. Estamos a praticar aquela religião que ele nos ensinou e estamos a explorar o aspecto positivo daquela religião para a africanização, culturalização da nossa própria religião, que nós católicos sempre falamos. Agora, que haja políticos, que haja pessoas dentro de Guiné que receitam o princípio de Cabral, ideia de Cabral, para mim é crime. É crime
de não reconhecer quem nos fez estar hoje neste lugar onde nós estamos. Nós vamos passar palavras aos interessados de fazer as suas questões e de dar as suas opiniões para podermos sair desta reflexão com alguma coisa interessante para a nossa vida diária, do dia a dia. Sim, mais uma vez a inscrição está aberta. Nome? Joãozinho. A seguir, nome? Abel. Como é o nome da vossa página? Educador FM. Tá? Felipe. Educador FM. A seguir, nome? Sorte, né? Tá? Obrigado. A seguir, nome? Sim. Não, há um deltarinho. Onde é que está o deltarinho? Sim, já escrevi. Mais alguém? Nome? Tá? Sim. Neste preciso momento temos 7 inscritos. Sim. Bem, temos 8 inscritos. Vamos iniciar com o primeiro inscrito, Joãozinho. Vem aqui e vem discutir. É uma coisa à parte. Bom dia, eu sou o José Obrigado ao Oratório. Joãozinho, sou querido azul. Obrigado. Sim, Joãozinho, Só pode. teria que dizer obrigado ao Orador por nos ter falado de um homem que jamais queremos ser igual, embora os nossos gostam de falar da casualidade, se não for ele, seria o outro. Isto que o escritor francês escreveu, se não fosse Cabral, não haveria guerra de libertação nacional na ilha, porque todos os movimentos que foram formados, não havia entendimento entre eles, espaço e formam um outro movimento e nunca mais teriam a necessidade de enfrentar o colonialismo. Mas estou a ver que ele teve muita razão, porque foi Cabral a única pessoa que conseguiu juntar portugueses, de mais de 30 talenterias, e entenderam-se e foram lutar para uma causa justa. Então, se tivéssemos homens como Cabral, a Guiné só ia sair onde está hoje. Se cada dia que passa a Guiné piora, é porque não temos homem de dimensão de Cabral, porque Cabral, primeira coisa, não gostou da sua cabeça. Se
Se tivesse gostado da sua cabeça como as pessoas fazem hoje, claro que não ia chegar ao fim da luta. Atravessou muitos problemas, mas conseguiu levar a luta avante. Não somente a luta política, mas sim em todas as vertentes que uma nação precisa tentou implementar dentro do momento da luta. Não temos nada a dizer, senão, obrigado a esse homem que fez tudo, construiu. Portanto, a minha questão, depois da sua morte, destruímos tudo o que ele construiu. As cestas foram jurados ao bicho. Por isso, a minha questão vai ficar assim como ficou, como disse aquele autor, se não fosse, ele não haveria luta como ele não está agora. A minha questão vai continuar como está. Obrigado. Obrigado. Vamos para o segundo interveniente, aliás, o segundo inscrito, Abel. Primeiro queria agradecer ao senhor doutor por aqui essa sobre a verdade. Uma passagem falou que o Cavaco dizia aos homens que não íamos lutar contra os brancos, mas contra o sistema que prejudicava aqui e ali também. Eu queria saber como é que o sistema prejudicava os portugueses da Canadá. Obrigado. A seguir, vamos para Filipe. Desculpa, senhora, eu tenho uma dúvida sobre o Cabral. Cabral é na agronomia, o que ele fez, e também o que ele engenharia. O que ele estudou? O que ele fez? Trabalho dele. Ok. Não, obrigada. Obrigado. Vamos para o senhor delegado. Obrigado. Bom dia, Dr. Dalton. Estou muito satisfeito com a sua explanação. Só tenho uma pergunta a fazer. Como conhecedor da matéria desta casa em educação, será que um dia já pensaram em introduzir a história deste poderoso homem que temos no nosso sistema de ensino? Obrigado. Obrigado. Vamos para Aldarinho. Os daltarinhos. Muito obrigado mais uma vez pela Sim, vamos passar a atenção, por favor. pela permissão da mesa e dos colegas que estão cá. E um outro obrigado ainda mais para o próprio doutor. Eu fui atacado várias vezes na rua sobre este nome. Você é aquele doutor em registro de educação? Não, é um nome conhecido, né? Mas posteriormente posso. Espero que a vida ainda. Bom, fiquei muito satisfeito por ter um líder extraordinariamente profundo. Um líder que não lutava só pela libertação dos dois países, nesse caso a Guiné-Bissau e Cabo Verde, mas lutou pela liberdade da África e a liberdade do mundo em geral. Que estava comigo, um homem, como dizia o Arnaldo, que tinha um pouco de tudo, que não sentia que ele estava a ser implementado aqui no
eleição, e na Conferência e outros países, mas decidiu deixar aquilo que era privilégio que tinha em termos sociais e tudo mais. Sentiu-se na pele que o seu irmão está sofrendo, sendo assim ele ainda não está livre. Daí que veio a minha pergunta: por qual o problema durante a luta? Este problema é que está a ser, o Cabral está a usar a discriminação entre os guineenses e os cabo-verdianos. E o orador referiu bem estes três frentes: frente político, frente armada e frente diplomática. Mas os nossos camaradas guineenses reclamavam que o Cabral privilegiava mais os cabo-verdianos em termos diplomático e administrativa, e a armada era mais grosso dos próprios guineenses. Bom, não sei se isto, do ponto de vista do orador, se levou a ter um motivo de morte ou não. E outra pergunta é que, será que o Cabral, ou seja, que tipo de líder era o Cabral? Se era um líder autocrático, democrático, ou era um líder liberal? Obrigado. Obrigado também. Vamos para a professora Lívia. Bom dia. Fiquei muito contente com o doutor Daltrey. Muito obrigada pelo esse tema que o Daltrey falou aqui, que era muito interessante. Só que o doutor levou-me a lembrar um bocadinho de uma lição quando eu estava quinto ano, que Cabral falou sobre a educação, o trabalho produtivo. Quer dizer, o Deltrim disse que o Cabral sempre pensava no futuro. Isso é verdade, muito verdade. Porque ela falou assim nessa lição, falou sobre a escola e o trabalho produtivo. Disse que devíamos fazer as nossas escolas cumprirem o dever que o partido deu. Era ensino, mas também trabalho. Trabalho para manter a escola como deve ser. Trabalho produzido na agricultura para a alimentação do aluno e para a sua formação. Para que ninguém pensasse que ir à escola quer dizer não lavar mais. Disse que uma das graças da África hoje em dia é o seguinte: cada um que faz o segundo grau já não quer pegar a enxada ou o arado para lavar a terra. E amanhã também é tratores para levar a nossa terra para frente como deve ser. Mas é verdade, hoje estamos nessa realidade. Porque se nós continuávamos com essa ideia de Cabral, de continuar, hoje não, a nossa barriga ia estar cheia, mas hoje estamos a fazer guerra por causa da barriga. Muito obrigada. Sim, obrigado, professor Ali. Vamos para o professor Jair. Bom dia, mesa. Agradeço a oportunidade de vir bastante. Gostaria, em primeiro lugar, imediatamente ao ministro, no que diz respeito ao Dr. Cabral, se ele valorizou a educação, o privilégio que o senhor já teve, e peça a sua influência para que seja implementada no nosso mundo. Só baseando o pequeno número das pessoas, o nosso país vai estar no estado. Precisamos que todas as crianças, nós sobre esse conhecimento crescendo, alguma influência vai passar no meio de influência. Ao segundo ponto, Cabral valorizou a educação como primordial. Mas parece que a política de direitos e educação está no penúltimo plano. O que deve ser feito para sermos iguais? Se tivesse uma resposta para nós, seria uma boa. Deveria ser feito para sairmos desse ciclo de educação que temos. A última pergunta, vou perguntar assim: até quando
os políticos vão considerar a educação como cauda. Como cauda. Cauda. E quer dizer rabo. Porque na Guiné, os que falam da educação são menosprezados. Mas para ser um ministro, para ser um doutor, é graças a Deus quando são menosprezados. Obrigado. Vamos para o último interveniente, Justino Gomes. Sim, eu queria reforçar como nós temos aqui, o lema aqui que nós temos de liderança. Nós sabemos a nível mundial, Cabral foi considerado um dos líderes mundiais. Portanto, se for assim, por que na Guiné-Bissau este homem está a ser estudado? Porque podia servir como referência para todos os guineenses. Aqui na Guiné, quando uma pessoa é inteligente, sempre é marginalizada. Porque nós não queremos aprender com alguém que tem uma certa inteligência. Porque para um país andar, tem que ter uma referência, a partir daquela referência, que nós podemos avançar. E nessa ótica que estou a chamar, é necessário nós, intelectuais, pensarmos nesse aspecto, introduzir essa obra da Mídia Clara nas universidades, desde o ensino básico, para poder as pessoas conhecerem o pensamento deste homem. Só assim que nós podemos conhecer a nossa história e poder andar com o nosso espelho, como o Cabral dizia. Muito obrigado. Sim, obrigado. Sim, doutor. Muito bem. Bom, antes de mais, agradeço as questões que foram colocadas. Creio que são questões muito pertinentes. Começando pela última questão, sobre por que Cabral não é estudado nas nossas escolas. É uma questão. Eu próprio tive uma experiência particular em que eu só comecei a ler Cabral, só comecei a conhecer Cabral depois dos meus 22 anos. E só conheci porque fui à procura de livros, fui à procura de pessoas que me poderiam indicar livros. Entretanto, conheci Cabral num país fora da Guiné, quando estava a estudar lá fora. E as pessoas que me apresentavam Cabral, pelo menos metade dessas pessoas não eram guineenses. E foi impactante perceber, eu enquanto guineense, que esteve um bom tempo na Guiné, depois saiu, teve que aprender sobre a Amílcar Cabral fora da Guiné. Bom, é claro que a primeira resposta é um pouco de indignação. Não é? Eu já tive várias respostas a esta questão. Por que não é estudado aqui na Guiné? A primeira resposta que eu dei, já há muito tempo atrás, é que eu achava que queriam inexistenciar Cabral, de certa forma, não é? Esvaziá-lo de conteúdo para que não se falasse tanto dele. Bom, era a minha primeira interpretação. A segunda interpretação que eu tive é que, bom, e a segunda é aquela que eu mantenho até hoje, é que, na verdade, eu acho que nós não compreendemos ainda Cabral. Ou seja, nós, enquanto indivíduos, se calhar compreendemos, mas enquanto sociedade, enquanto sistemas, enquanto estruturas, ainda não compreendemos Cabral. Eu acho que Cabral, ele já morreu, certo? Mas ele continua no futuro. Ele está lá, no futuro, à nossa espera. E nós
nós não o compreendemos, é por isso que nós não conseguimos nos apropriar dele, não é? E eu acho que progressivamente estamos a começar a compreender o pensamento dele, não é? E progressivamente vai fazendo cada vez mais sentido colocar o pensamento dele em toda a parte, não é? Eu acredito que se calhar, embora pudesse haver má intenção de um ou outro segmento, mas eu acho que a questão fundamental do Cabral não estar nas nossas escolas é derivado de uma incompreensão do pensamento dele. O pensamento de Cabral é muito progressista. Imaginemos, se tivermos a noção de que hoje fala-se do direito das crianças, da equidade de género, da igualdade de oportunidades, são coisas que hoje fazem parte do ideal político dominante. Cabral já falava disso na década de 50, na década de 60. Não só falava disso, como implementava. As mulheres na Guiné, em plena luta, tinham mais liberdades e mais direitos cívicos do que as mulheres em Portugal, naquela mesma altura. Já pensaram nisso? Naquela altura, mulheres como a Carmen Pereira eram superiores hierárquicos de homens como Manecas dos Santos, que eram comandantes. Porque as mulheres tinham importância na luta, porque o Cabral impôs essa condição, dizendo até que não haveria liberdade nesta terra se metade da população não tivesse um papel ativo nessa mesma construção, que são as mulheres. O direito das crianças. A Convenção dos Direitos da Criança não foi assinada por muitos países, e países considerados desenvolvidos. Mas Cabral já falava dos direitos da criança. Cabral, todas as manhãs, enquanto esteve na Conakry, era o primeiro a chegar na escola piloto para ver se os miúdos da escola piloto estavam bem penteados, bem vestidos, se tinham tomado banho, se estavam bem. Conhecia-os a todos pelo nome. Essa frase, as crianças são a flor da nossa luta, são as flores da nossa luta, é uma ideia de proteção de criança. Quando ele fala de política e diz que nós temos que ter a nossa própria expressão económica e social, cultural, para podermos ter uma relação de reciprocidade dentro do sistema mundo. Isto é progressista. Ele não quer trocar uma dominação por outra. Ele quer relação de igualdade com os outros povos. Uma coisa que até hoje nós não conseguimos. Temos guerras em todo o lado no mundo. Mas Cabral já via isso. Temos que ter um conceito de nações com reciprocidade. O que eu quero dizer é que o pensamento de Cabral era tão progressista, já naquela altura, era à frente de muitos países que hoje consideramos como modelos, que eu acho que nós demoramos muito tempo a compreendê-lo. Mas agora, se vocês repararem, nos últimos 2, 3 anos, aqui na Guiné, há um esforço social, há uma mobilização social de resgate de Cabral. Este evento, hoje, é um evento de resgate de Cabral. Nós não viemos aqui celebrar a estátua de Cabral. Nós estamos aqui sentados todos a debater o pensamento do Cabral. E se olharmos para as nossas idades, né? A maior parte desta sala são só jovens, não é? Quer dizer que há aqui já um processo que irá conduzir aquilo que nós queremos. Agora, a introdução do Cabral no currículo é uma coisa que tem que acontecer, sim, mas requer 2 coisas.
O sistema educativo, e isto já respondendo à questão do professor sobre o que deve ser feito, o sistema educativo é o sistema mais complexo para ser gerido de todos os sistemas aqui na Guiné. Não há nenhum sistema de serviço público mais complexo em matéria de gestão e em matéria de projeção e em matéria de implementação que o sistema educativo. É mais complexo, inclusivamente, o sistema de saúde. Por quê? Por que eu digo isto? Porque nos outros sistemas de serviço público, se implementarmos boas medidas administrativas, boas medidas de gestão, o impacto é quase imediatamente verificado no próprio cidadão, não é? Vê-se logo, se fizermos uma boa gestão da administração pública, por exemplo, vamos ver isso nos trabalhadores. Se fizermos uma boa gestão e administração do sistema de saúde, vamos ver isso nos utentes. Passado 1, 2, 3 meses, os cuidados vão melhorar imediatamente. Agora, como é que funciona na educação? A educação é uma coisa que nós projetamos hoje e só conseguimos ver o seu impacto uma geração depois. Aquilo que eu defino hoje para o meu sistema educativo, eu só vou ver se aquilo dá resultado 12 anos, 15 anos, 20 anos depois. Porque quando eu projeto o sistema educativo, eu projeto lá está, os modelos de cidadão que eu quero no meu próprio país, modelos de cidadão que possam se inscrever nos processos de desenvolvimento, certo? Mas o processo de formação é longo. Aquilo que eu planifiquei, mesmo que eu vá controlando ao longo do percurso, eu vou saber só se dá resultado depois de uma geração. 12, 15, 20. Secundário, ensino superior, inscrição no mercado de trabalho e sucesso no mercado de trabalho. Aí eu digo, não, o meu sistema está a produzir produtos que realmente queriam desenvolver. Por que eu digo isto? O sistema educativo, por ter esta complexidade, não é? Requer necessariamente duas coisas. Estabilidade permanente. Porque se eu estou a projetar uma coisa que tem que fazer um percurso durante esses anos todos, tem que ser estável. Porque se estiver assim, irregular, eu não tenho sistema. A partir do momento que há uma ruptura qualquer no percurso, já não é sistema. Então tem que haver uma estabilidade permanente do sistema. E tem que haver continuidade. Agora, se nós, em 4 anos, por exemplo, mudamos a abordagem em relação ao sistema pelo menos 8, 9 vezes, quer dizer que não há continuidade. Então, não havendo estabilidade, não havendo continuidade, deixa de haver sistema e deixa de haver a capacidade de pensar como melhorar o sistema. Porque não tendo estabilidade, não tendo continuidade, perdemos esta oportunidade de introduzir coisas boas no sistema. E eu acho que é por isso que ninguém ainda teve tempo, pelo menos daqueles que se interessam em melhorar o sistema, de introduzir não só Cabral, mas como outras coisas válidas dentro da aprendizagem, não é? Eu creio que é mais ou menos isso. Precisamos criar aqui, respondendo ao professor lá ao fundo, um cenário de estabilização do sistema educativo e de garantia de continuidade da abordagem, de uma boa abordagem, naturalmente, sobre o sistema, não é? Porque o sistema tem que andar para que nós, em andamento, identifiquemos os seus erros e podemos assim ir corrigindo. Mas o sistema arranca de uma maneira, arranca de uma maneira diferente.
funciona de uma maneira irregular. Temos não sei quantas tipologias de escolas, não sei quantas maneiras de dar conteúdos, com descontinuidades em termos dos níveis dos nossos próprios docentes. Há escolas que têm docentes muito mais preparados e há escolas que não têm docentes preparados. Ou seja, o sistema, do ponto de vista teórico, é uma contradição de sistema, é um não sistema. Tem nome de sistema, mas não é sistema ainda, não é? Então o que deve ser feito, mas isso cabe a uma decisão acima, é de garantir a estabilidade e continuidade na educação. Nós podemos não conseguir decidir isso, mas podemos pressionar para que isso aconteça, porque somos atores educativos, não é? Mesmo que não façamos a gestão direta. Outra pergunta: como é que o sistema prejudicou os portugueses? Vocês, se bem se lembram, antes do início da luta da libertação nacional, depois durante a luta da libertação nacional, Portugal estava a viver uma ditadura. E essa ditadura era muito má para os próprios portugueses, não é? As liberdades estavam completamente cerceadas em Portugal. O próprio nível de vida era baixo. Os acessos, por exemplo, à educação, à instrução, os indicadores socioeducativos em Portugal, antes de 64, eram muito baixos. Ou seja, o próprio povo português também estava a sofrer com aquele regime ditatorial lá e que estava a implementar a colonização cá, não é? Então era um sistema único que funcionava com maneiras diferenciadas em termos de dominação cá e lá. E os povos estavam oprimidos à sua maneira, não é? E reparem numa coisa, não foi por acaso que o 25 de Abril foi liderado pelos capitães que estiveram aqui na Guiné. Porque foi aqui que eles deram conta e assumiram a consciência de que não só a luta, que no caso deles era a guerra colonial, não só a guerra colonial para eles não fazia sentido, como também aquele regime que eles tinham não fazia sentido. A Guiné, a luta da Guiné, foi fundamental, e isto já está reconhecido inclusivamente pelos próprios portugueses, foi fundamental não só para a nossa libertação aqui, foi fundamental para a libertação dos próprios portugueses. Os capitães de Abril saíram todos cá. As reuniões aconteciam no Azalé. As reuniões, que era a messe de oficiais, se não me engano, que era assim que se chamava. Boa parte das reuniões a preparar o 25 de Abril começaram ali no Azalé. Ou seja, a Guiné foi o berço da Revolução dos Escravos, que como o próprio secretário-geral das Nações Unidas há dias reconheceu isso, que Cabral foi importante não só para a libertação da Guiné e das outras colónias, mas também pela própria libertação de Portugal de uma ditadura que estava lá implementada. Então, isto serve como mote para dizer que nós, guineenses, às vezes não temos bem a grandeza do que o nosso país significou num determinado momento da história. Não é? Cabral não só lutou na Guiné, Cabral foi cofundador do MPLA, por exemplo. Não sei se sabiam. Foi cofundador do MPLA. O Mário Pinto de Andrade
assumiu a presidência do MPLA porque Cabral disse: vais lá e vais assumir. Isto nas palavras do próprio Mário Pinto da Andrade, que Cabral é que disse: vais para Angola e vais assumir. Vais assumir o MPLA. Cabral tinha uma visão panafricanista do desenvolvimento, da independência. Quando ele falava da independência de verdade, não é? Nós às vezes não temos bem a grandeza do que é este país que hoje é Guiné-Bissau, não é? Que significa na história do mundo. Aliás, o próprio Pedro Pires disse uma vez: eu olho às vezes para vocês, às vezes acho que vocês sabem o que vocês são em termos de dimensão, às vezes também fico com dúvidas, porque parece que vocês se esquecem que a Guiné foi muito importante no mundo. Não é à toa que Cabral está a ser celebrado hoje em todos os lados. Uma das 3 pessoas mais estudadas nas universidades do mundo, em estudos pós-coloniais, chama-se Amílcar Cabral. No mundo. Engraçado, ele não estudava nem na escola primária aqui na Guiné, mas é dos mais estudados no mundo. É interessante, não é? O mundo apropriou-se de Cabral. E nós, que temos Cabral, é nosso. Não sabemos o que fazer com ele porque é demasiado grande nas nossas mãos. Queima-nos nas mãos. Não sabemos o que pensar dele, não é? Então, isto é só para dizer a questão da dimensão. E eu aproveito para dizer também outra coisa. Houve aqui uma questão que foi colocada sobre a discriminação, ou seja, aquela ideia de discriminação entre guineense e cabo-verdiano. Bom, eu compreendo de onde é que sai essa ideia. Porém, vamos pensar por partes. A Guiné-Bissau, com este nome, Guiné-Bissau, é uma invenção da luta, o Cabral defendeu. Não é? E a Guiné-Bissau só é Guiné-Bissau porque há uma ideia que ele criou, 2 conceitos fundamentais que ele criou: unidade e luta. Unidade, porque precisamos de nos unir para podermos lutar contra o colonialismo. Luta, porque temos que lutar muito entre nós para mantermos a nossa unidade. Isso é que significa unidade e luta. Cabral pegou um território com vários povos, porque não era Guiné-Bissau. Não era Guiné-Bissau. Era um território onde as nossas várias etnias viviam, que se chamava Guiné Portuguesa. Mas o conceito de Guiné-Bissau implicava necessariamente um sentimento de nação que unisse aqueles povos todos. E isso foi uma construção de Cabral. Unidade e luta. O crioulo, a luta é que permitiu que o crioulo fosse difundido. Porque quando um manjaco e um papel manjaco e um balanta se encontravam enquanto guerrilheiros, tinham que falar uma língua comum, senão não se entendiam. Este aspecto fundamental da nossa unidade nacional, que é o crioulo, que é a nossa língua nacional, foi disseminada, interiorizada em larga escala pela luta de libertação nacional. Isto quer dizer que, como é que um homem que percebe que não pode haver discriminação entre os povos, como é que um homem que percebe que tem que haver unidade e um espírito de nação, um sentimento de pertença de nação entre vários povos? Será que acreditamos que esse mesmo homem que construiu isso tudo, ele não idealizou só, ele construiu? Hoje estamos aqui num país chamado Guiné-Bissau porque houve alguém que pensou nisso. Estamos aqui a falar o crioulo porque houve alguém que pensou que aquela seria um instrumento, a cola entre nós, não é? Hoje eu não tenho medo de ir para Gabu
Porque eu sei que alguém vai me perceber lá. Porque todos nós falamos crioulo. Eu não tenho medo de ir para Catiota ou ali, porque eu sei que vão me perceber lá, porque falam crioulo, falamos a mesma língua. Não é? Mas alguém definiu isso. Como é que pode caber na cabeça de alguém que alguém que criou esse ecossistema de integração e de convivência, de articulação, vai promover justamente discriminação entre guineenses e cabo-verdianos? Não faz sentido, porque ele não idealizou só, não foi só uma ideia, ele materializou. Nós estamos aqui porque ele materializou. Como é que ele materializa uma ideia de integração e depois vai promover paralelamente uma outra ideia de desintegração? O que eu acho que esse preconceito de que havia discriminação entre guineenses e cabo-verdianos é uma não compreensão do pensamento do Cabral. Porque nós temos que olhar para a situação histórico-social da luta. Vocês sabiam, por exemplo, que Cabo Verde houve momentos da história colonial imediatamente anteriores à luta de libertação nacional, em que Cabo Verde tinha indicadores socioeducativos superiores à metrópole que era Portugal. Sim, houve um momento da história, não é? Entre o século XIX e o início do século XX, que Cabo Verde tinha indicadores de escolarização superiores a Portugal. Isso quer dizer que, num contexto de luta em que precisamos de várias competências, obviamente que os mais escolarizados teriam que ter outras funções, porque era luta também, mas não era uma questão de pertença étnica, ou de pertença nacional, ou de pertença regional. Era uma situação de contexto. Mas quantos comandantes e quantos guineenses nativos eram altos dirigentes do PAGC e do secretariado? Era uma maioria. Era uma maioria. E há um outro aspecto. Inicialmente, estava definido que iria ser formado um grupo de militares, de guerrilheiros que iriam atacar Cabo Verde. O comandante Manecas dos Santos, quando saiu de Portugal, abandonou o último ano do curso de Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico de Lisboa e veio ingressar na luta. E foi enviado para Cuba, ele e outros conterrâneos dele, cabo-verdianos. Eles foram enviados para terem um preparo militar para atacarem as ilhas de Cabo Verde. Ou seja, estava a ser preparado um corpo de intervenção militar cabo-verdiano em Cabo Verde. Só que depois, objetivamente e estrategicamente, foi analisado que seria um suicídio, que eles não conseguiriam fazer porque as condições geográficas eram diferentes das condições geográficas que nós tínhamos aqui. E eles ingressaram nas nossas forças aqui. Então, não há esta coisa no pensamento de Cabral, de Amílcar Cabral, de cabo-verdiano isto, guineense aquilo. Porque a ideia dele, justamente, ele criou e materializou a ideia de unidade e luta. Não faria sentido materializar uma coisa dessas e paralelamente criar uma coisa completamente diferente. E mais, sobre a unidade de Guiné e Cabo Verde, Cabral foi muito claro sobre isso. Não era nenhuma imposição. Cabral disse: é minha vontade que Guiné e Cabo Verde sejam um país só. No entanto, depois da nossa independência, formaremos na nossa Assembleia Popular da Guiné, Assembleia Popular de Cabo Verde, e essas assembleias decidirão se a unidade vai se materializar, não obstante a minha vontade. Ele tinha vontade, mas ele não era nenhuma imposição.
teria que ser uma vontade dos representantes dos respectivos povos. Como é que alguém pensa assim? Vai promover uma discriminação entre guineenses e cabo-verdianos? Não esqueçamos que a guerra estava a acontecer aqui. Obviamente, nós somos a maioria. Obviamente, nós tínhamos que ter a maioria do encargo da luta. Era uma questão natural, não era uma questão de diferenciação discriminatória. Eu creio que as pessoas que falam destes... Olha, parece... Ok. Obrigado. Eu creio que as pessoas que falam destas ideias preconceituosas teriam que ser convidadas a conhecer melhor a concepção teórica e prática da luta, não é? Outra pergunta muito interessante: o que é que o Cabral fez como agrónomo? Isto faz-me lembrar quando eu voltei para a Guiné, depois de ter estado a estudar e a trabalhar em Portugal. Eu estava num projeto de formação. Eu era formador de formadores de diretores de escolas, né? Então andei pelo país e pude conhecer o país. Então eu tinha um colega de trabalho que trabalhava num outro projeto, mas também da cooperação portuguesa, e num dia estávamos, creio eu, em Namu, e estávamos a falar sobre Cabral. E eu, entusiasmado a falar da parte política de Cabral, ideias, não sei o quê, e ele é português. E ele vira-se para mim e diz assim: bom, eu não sei nada da política de Cabral. Ele é agrónomo. Mas como agrónomo, era uma coisa... Ele disse: nós até hoje estamos a usar os trabalhos de Cabral para trabalhar aqui na Guiné. Eu disse: o quê? Ele disse: sim, é a nossa principal base de trabalho. Eu disse: eu não conheço como político, mas como agrónomo é uma coisa fenomenal. Dito por um agrónomo português. Isto porquê? O que é que o Cabral fez como agrónomo? Eu não sei muito da história dele como agrónomo, mas sei que ele fez uma tese de licenciatura onde estudou os solos numa zona do Alentejo, em Portugal, que se chama Cuba, que é uma zona... Por que ele fez o estudo dos solos? Vejam só o compromisso do homem. Porque uma das coisas que marcou Cabral foram as fomes, as vagas de fome em Cabo Verde. Então, ele foi estudar um solo parecido com o Cabo Verde, como cultivar em terrenos inóspitos, e fez uma tese sobre isso. Uma tese que os especialistas da área dizem que é uma excelente tese, um bom trabalho, e ainda serve de referência. Bom, como eu não sou agrónomo, eu não consigo atestar a qualidade do trabalho, mas é consensual que o trabalho é bom, porque na altura deu-lhe um resultado. Ele acabou o curso de licenciatura com 15. 15, naquele contexto, equivaleria hoje a um 19, por exemplo. Não é? Ok. De seguida, ele veio para a Guiné e fez o recenseamento florestal, agrícola aqui na Guiné. Foi com esse trabalho que ele aproveitou, andou pelo país todo e fez provavelmente dos trabalhos etnográficos mais importantes para nós, cientistas sociais, que ele basicamente analisou os grupos étnicos mais predominantes ou predominantes na Guiné e a sua estrutura de organização sociopolítica, aquela história de sociedades de orientação horizontal e vertical, é um conceito criado por Cabral. E que ainda hoje, eu posso dizer, enquanto sociólogo nos meus trabalhos, eu utilizo referências relativamente a isso. Mas nesse recenseamento que ele fez, permitiu-lhe conhecer o país, geograficamente, e permitiu-lhe conhecer o potencial agrícola do país. Não é? Temos aqui a Granja Pessubé, que era onde ele vivia, né? E ele criou aquele contexto, agora está todo destruído. Seguidamente,
que eu sei do que ele fez é que depois daqueles problemas do governador ter dito para ele ir para Angola, ele depois começou a trabalhar muito como consultor também. E ele ali ganhou muito dinheiro. Ganhou muito dinheiro porque era um agrónomo reconhecido. Cabral não tinha problemas de dinheiro. Cabral investiu o dinheiro que tinha na luta, não só na Guiné. Angola, Moçambique e outras paradas. Ele comprometeu os recursos que poderiam servir hoje para a família, para os netos, para os filhos. Ele colocou os recursos que ele tinha na luta. Portanto, quando me dizem que Cabral viajava e que retirava recursos do partido, pelo amor de Deus, Cabral usou os seus próprios recursos para alimentar a luta. Essa é a verdade. E esses recursos foram muito obtidos por causa do trabalho e da qualidade do trabalho que ele sabia fazer. Porque, imaginemos, quanto é que um grande produtor de café pagaria um engenheiro para ver a viabilidade de um solo? Pagaria um bom dinheiro. Porquê? Porque ganharia um bom dinheiro também, depois de saber o sítio certo para plantar o café. Não? Então, ele era um agrônomo. Não esqueçamos que havia poucos agrônomos, não é? Ele era uma pessoa que podia aceder a esse mercado de trabalho. Portanto, daquilo que eu sei enquanto, para além do Cabral revolucionário, como agrônomo, é isto que eu sei, mas certamente haverá muito mais, mas eu não estudei ainda como agrônomo. Para concluir, que tipo de líder era Cabral? Isso é o Daltarino, né? O meu nome que fez. Só os Daltarinos para colocar essas perguntas difíceis. Bom, eu acho que... Mas isso é especulação, não é? Eu acho que o Cabral não cabia em nenhuma dessas gavetas que hoje estudamos nos cursos de administração do líder liberal, do líder autocrático, ou assim. Eu acho que Cabral era uma pessoa com tanta flexibilidade mental que conseguia se adaptar às situações. Daquilo que eu li, houve momentos em que ele foi claramente o chefe, de dar ordem. Vão fazer tal coisa, de dar o comando. Houve momentos que ele foi mais pedagogo, mais pedagógico, não é? Houve momentos em que ele simplesmente foi só visionário, não é? Houve momentos em que ele foi muito prático de como gerir uma coisa ou outra. Ou seja, Cabral é uma figura tão complexa, tão híbrida, que eu acho que ele é uma composição de vários estilos de liderança. Eu acredito que, olhando para as grandes lideranças da história mundial, aquelas lideranças que chamam mais a atenção são aquelas que agregam vários modelos dentro para fazer só um modelo. Eu acho que Cabral tinha um modelo de liderança muito compósito, que se adaptava às situações. Porque ele era respeitado pelos camaradas dele, não só porque era intelectualmente forte, porque ele, de facto, emanava autoridade. Prestem só atenção nas fotografias de Cabral. Baixinho, sim, mas com uma presença. A presença dele, percebia-se logo. Olhamos para as fotos e percebemos logo quem é que é o líder aqui. Percebe-se, mesmo que não saibamos quem é o Cabral, só pelo sítio onde se coloca, pela presença que ele emana numa própria imagem. Ou seja, os camaradas dele respeitavam também porque ele tinha autoridade. Não só autoridade intelectual, não só autoridade moral, mas tinha autoridade efetiva.
quando tinha que ser chefe, era chefe. Nós lemos coisas dele ter dito: há aqui gente que presta e há aqui gente que não presta. Na cara dos camaradas. Os que prestam são estes, estes e aqueles. Os que não prestam são estes, estes e aqueles. De dizer aos camaradas: vocês têm que ser corajosos como o fulano tal. Não sejam cobardes como o fulano tal. Ou seja, aquele homem baixinho tinha de facto autoridade para falar assim com os camaradas, porque era líder mesmo. Era líder. Há pessoas que se constituem assim. Eu, semanas atrás, ouvi um áudio, até partilhei na minha página, de uma entrevista que o Paulo Freire, o pedagogo, fez ao Mário Pinto de Andrade, que chegou a ser o nosso Ministro da Cultura, que foi o primeiro presidente do MPLA, que disse que a primeira vez que viu Cabral em Lisboa, porque ele foi depois de Cabral, não é? E quando Cabral lhe deu a mão para cumprimentar, ele diz que sentiu uma coisa, parecia que ele estava a puxar, parecia que o Cabral estava-lhe a puxar para ele. Disse que Cabral conseguia agregar com um olhar, com um aperto de mão. Até fico arrepiado quando falo disso, porque eu ouvir o Mário Pinto de Andrade, nós não conhecemos Cabral, não, mas ouvir a história, ele a dizer que o primeiro aperto de mão que deu a Cabral, a forma como ele lhe apertou a mão, foi como se tivesse, tipo, agregado o próprio Mário Pinto de Andrade logo para ele, não é? Que era uma figura, de facto, imponente nesse sentido. Baixinho, sim, mas muito... Em termos de importância, acho que ele tinha uns 3 metros, né? Então, basicamente, eu acho que... Não sei se as pessoas nascem assim, mas o certo é que Amílcar Cabral construiu-se enquanto um líder integral, que agregou vários aspectos importantes da liderança, não é? Eu queria fazer-vos um pedido. Não sei, depois o diretor, antes de concluir aqui tudo, gostaria de ler uma carta de Cabral. Estamos em cima da hora. Não dá para ler uma carta? Vamos fazer uma revolução aqui para ler a carta de Cabral. Bom, eu vou ser rápido. Só porque eu estou aqui a... Por que eu pensei nisso? Sim. Por que eu pensei em... Não, eu posso. Obrigado. Por que eu pensei em ler Cabral? Nós falamos muito do Cabral político, revolucionário, mas não falamos muito do Cabral homem. E a melhor forma de descobrir Cabral homem é nas cartas que ele escreveu, que ele não sabia que nós iríamos ler um dia. Porque ele ali se revelou. Então há 2 livros. Há as cartas de Cabral a Maria Helena, que é a primeira mulher, e as cartas de Cabral a Ana Maria, que é a segunda mulher. Então, esta carta que eu vou ler aqui é uma carta que ele escreveu a Ana Maria, a segunda mulher, em Boé, em 17 de abril de 1966. E ele diz assim: Ana Maria, amar a sua terra, o chão, as árvores, os pássaros, o sol e principalmente o povo, as crianças, as flores e as danças da nossa terra. É a coisa mais bela que há no mundo. Sentir e pensar que todas as terras e todos os chãos, todas as árvores e todos os pássaros, todos os sóis e principalmente todos os povos, todas as crianças, todas as flores e todas as danças do mundo têm um fundo comum, um destino comum, uma luta comum, e que tudo isso é criação das mãos e do cérebro do homem. É a mais bela razão de vida, de esperanças e de certezas. Estou a escrever isto, melhor, a pensar, no alto de uma colina, pois entre parênteses, abismados os camaradas chamam isto montanha, desta região ignorada da nossa terra que é Boé.
Depois de 2 dias de marcha, devo reconhecer que eu não conhecia o Boé. Descubro agora a beleza dos seus vales e rios, as promessas das suas montanhas, a teimosia dos seus bosques e toda a esperança dos olhos tímidos das suas gazelas. Mas uma razão de beleza de tudo isto é a certeza, agora confirmada, de que esta região, Boé, poderá desenvolver-se rapidamente e ser uma das bases fundamentais do progresso do nosso povo. Porque nós vamos, tu, eu, o nosso partido e o nosso povo, cumprir na nossa terra o destino do homem que é, na expressão de Eluard, o de fazer milagres, o de transformar a água, penso no Curubal, em sol. Escrevi-te há dias uma verdadeira carta de amor. Talvez não tenhas notado, mas nem por isso deixará de ser uma carta de amor. O Boé que eu vejo hoje, que vivo agora, não o via de antes, mas existia. A beleza está em que a minha terra, através desta luta, é um tesouro de surpresas. A secreta esperança me sussurra que tu podes também ser e serás um tesouro de surpresas de vida para mim. Saúde e bom trabalho. Amilcar. Obrigado. E com isto termino. Obrigado. Estamos acima da hora e pedimos um pouco de atenção para agradecer este momento ímpar. Digo assim ímpar porque não sei se algum dia vai repetir, mas repita que seja outro momento semelhante. Cada pessoa é original, cada momento também é original. Portanto, vamos declarar que nós temos lá escrito no nosso futuro gráfica ou tipografia essa frase: gráfica, fonte de conhecimento de Jericó. Hoje estamos confirmados que também o nosso salão é fonte de conhecimentos. Rico conhecimento que recebemos de manhã com o Padre Domingos cá, e estamos a terminar neste momento com o Dr. Dautorim, mostra-nos que durante 1 ou 2 semanas que nós estivemos aqui, adicionamos vários conhecimentos que nos permita amanhã fazer o nosso encerramento do seminário, sábado, convidados a todos no Liceu João 23, para junto do Bispo dar abertura do novo ano letivo 2024-2025, que estamos preparados para levar os nossos conhecimentos aos nossos alunos. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado. Dia da manhã? Dia da manhã? Amanhã Vamos fazer o programa da manhã, rapidamente. amanhã o que vamos? O programa da manhã, amanhã é dia de encerramento. Sim, sim. Amanhã vamos ter. O que é que vamos fazer? Amanhã depois de manhã falamos isso. Sim. Vamos em cima agora. Dito isto, amanhã vamos estar aqui para o encerramento, como disse o nosso vereador. Por isso mesmo, esperamos mais uma vez a colaboração de todos. Hoje, a mensagem que eu passei ontem surtiu efeito. Não houve grandes atrasos. As pessoas chegaram na hora e eu penso que amanhã vamos fazer também a mesma coisa, cumprindo aquilo que é a nossa forma de estar aqui no Cooperativo Escolar de São José. Muito obrigado a todos.
bem haja e amanhã estaremos aqui para o encerramento. Muito obrigado. E uma salva de palmas mais uma vez para o Dr. Fábio. E aqui alguns colegas. Olha, vocês têm aqui uma boa escola.